Bom, eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje e deixar uma palavra com você antes de você ir embora. E eu quero responder hoje 3 perguntas para você, ou pelo menos eu quero tentar responder. Você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, entra lá no YouTube, não, YouTube mesmo, querido. E escreve lá, Ministério Yahvé Shammah. Aí você depois tenta decifrar como escreve, ok? Ministério Yahvé Shammah. Tracinho e lar, não é isso? Ministério Yahvé Shammah, tracinho e lar. Lá você tem um campo escrito assim, inscrever-se. Você clica ali para fazer a sua inscrição. Tá me ouvindo, querido? Amém? Diz que eles estão saindo, fiquem tranquilos. Você vai lá, clica em inscrição. Você está esquecendo de fazer isso, clica lá em inscrição. E tem um sininho do lado. Naquele sininho você clica também, para que você possa receber as informações. Toda vez que chegar um vídeo novo, uma palavra nova, você vai receber a informação no YouTube que você recebeu agora um vídeo, que entrou um vídeo novo no nosso canal. Eu convido a você não somente a se inscrever, mas compartilhar as mensagens e ensinar as pessoas também a fazer o mesmo. Haja visto que eu já estou procurando ensinar aqui no vídeo, e eles já estão assistindo aí, você que está assistindo, faça isso em nome de Jesus, ok? Mas hoje eu quero tentar responder a você 3 perguntas que geralmente fazemos. Eu queria pedir muita sua atenção nesse momento em que a palavra é ministrada. 3 indagações ou 3 perguntas que podem existir em cada um de nós. Talvez você tenha chegado aqui com uma série de dúvidas na sua mente. Você quer respostas para muita coisa. E eu não posso responder você tudo, mas a palavra de Deus pode. A palavra de Deus tem resposta para você. Hoje eu vou tentar responder apenas 3 perguntas a você. Eu queria que você ficasse atento a essas 3 perguntas. A primeira pergunta que eu quero te responder: quem somos para Deus? Quem somos para quem? Para Deus. Quem você é para Deus? Você já parou, eu não sei se você em algum momento parou para perguntar isso, indagar sobre isso? Afinal de contas, quem eu sou para Deus? Como Deus me vê? Como Deus te vê? Como Deus nos vê? E eu quero tentar responder isso para você agora. E eu vou, com certeza você vai poder ampliar isso lá na sua célula, na sua reunião de célula, seu pequeno grupo. Mas deixa eu tentar te responder. Primeiro, a Bíblia nos ensina que somos obra de suas mãos. Olha que coisa linda. Somos obra das mãos de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Ele soprou em nós a sua essência e Ele nos deu vida. Sabe, queridos, eu fico imaginando, eu vi certa vez um pregador fazer isso, eu achei muito interessante que ele faz muito bem isso, mas como Deus, Ele nos formou. É como se Deus, Ele foi lá, sentou-se em algum local, né, Ele falando isso, pegou aquele barro e começou a organizar aquele barro e planejar, porque Ele tinha no seu coração algo muito especial. Para a luz Ele disse, haja luz. Para outras coisas Ele declarou a sua palavra. Mas para o homem, Ele mesmo, com suas próprias mãos, Ele falou, pegou o barro e começou a te formar, a me formar. Nós somos obra das mãos de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem, Gênesis 2, 7, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, 7 vai dizer então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas
o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente, ou alma vivente. Nós fomos criados de uma maneira especial. Aleluia. Ei, você foi criado de uma maneira especial. Salmo 139, no verso 14, diz assim, olha o salmista falando, queridos: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Glória a Deus! Ele nos formou de maneira especial, de maneira admirável. O texto vai dizer assim: todas as suas obras são maravilhosas. E o salmista completa: digo isso com convicção. Aleluia. O que mais nós somos para Deus? Sabe o que mais você é para Deus? Somos para Deus? Somos herança dele. Somos herança de Deus. Salmo 127, verso 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ou seja, quando você nasceu nessa terra, Deus, Ele tem você como uma herança. Ele entregou essa herança para os seus pais. O que eles fizeram depois, você e Deus sabe. Mas você nasceu nessa terra com um título: herança do Senhor. Você nasceu nessa terra com o título: herança do Senhor. Aleluia! Deus, Ele nos conhece antes de sermos gerados. E tem propósitos claros para nós antes mesmo de nascermos. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, Deus falando a Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas Deus, olha só, queridos, Paulo escrevendo, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não se surpreende com o seu nascimento. Sabe por quê? Porque Ele te vê antes. Para Deus não estar lá no berçário: que surpresa o nascimento do William. Ele já te viu antes, muito antes de você surgir, muito antes de você ser um ser. Deus já sabia, Deus já te conhecia, foi Ele que te fez herança, querido. Deus, Ele nos vê como um Pai perfeito e amoroso vê o seu Filho. Isaías 44, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, aquele que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesurum, a quem escolhi. Que palavra feia, mas essa palavra Jesurum era uma forma carinhosa de chamar o povo de Israel. Era uma forma que Deus se expressava de carinho com o povo de Israel. Assim Deus te vê, assim Deus nos vê, querido. Ele nos vê como um Pai perfeito e amoroso vê o seu filho e olha para o seu filho. Mas o que mais nós somos para Deus? Vamos lá, vai guardando isso. Somos amados por Ele. Somos amados profundamente por Ele. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Não foi você que amou Deus para Ele te amar, não. Não fomos nós que amamos a Deus. Ele nos amou. E Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para morrer por nós. Deus não nos amou depois de Cristo. Deus sempre nos amou. Não foi em Jesus que Deus nos amou. Jesus foi a prova maior do seu amor. Mas antes de Jesus,
Ele já te amava. Antes mesmo de imaginar que você ia surgir nessa terra, Ele te amava. Aí você tem que dar uma sacudida santa nesse irmão e falar: meu irmão, Jesus te ama profundamente, Deus sempre te amou. Deus sempre te amou, querido. Aleluia. Sabe o que mais nós somos para Deus? Preste atenção. Somos seres criados com um propósito. Somos seres criados com um propósito. Deus disse lá através de Jeremias: porque sou eu, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Deus nos fez como seres, somos seres criados por Deus com um propósito. Talvez você chegou aqui, eu não tenho propósito, eu não sei o que fazer. Deus te criou com um propósito. Ele diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E Ele quer revelar esses planos a você. Sabe o que mais nós somos para Deus? Somos livres para escolher amá-lo. Deus não criou um robô. Deus não fez robôs. Deus, quando fez o homem, Ele pensou assim: eu vou criar alguém, a minha imagem e semelhança, que vai me amar livremente, vai escolher me amar, vai escolher andar comigo. Muita gente fala assim: por que Deus não vem à terra e acaba com a maldade de uma vez? Essa é uma outra pergunta que você deve fazer. Porque Deus é justo. Ele não fez um robô, Ele fez um ser humano, a imagem e semelhança dele, com a liberdade de fazer uma escolha, de servi-lo e de amá-lo. Ele deu a você e a mim a liberdade de escolher amá-lo. Mateus 11, 28 e 30 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o convite, é um convite de Deus por meio de Jesus. Nós podemos aceitar ou não este convite. Ele te fez livre para escolher amá-lo. É assim que Deus nos vê, livres para amá-lo e servi-lo. O que você não é para Deus? Querido, você não é um erro. Você não é um acidente. Talvez seu pai e sua mãe falem assim: foi um acidente, aí você veio. Esqueceu de tomar um remédio naquele dia. E aí você, de maneira inconsciente na sua mente, assim: eu vim por um acidente. Eu vim por um erro dos meus pais. Eu vim por um erro de alguém. Você não é um erro para Deus. Você não é um acidente, você não é um inútil, você não é um rejeitado. Você é herança de Deus. Você nasceu com o título herança do Senhor. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: você é herança do Senhor. Fala: muito prazer, herança do Senhor. Eu sei que você não gosta muito de fazer isso aí, mas hoje eu vou caprichar com você. Tem gente que critica alguns pastores que fazem isso, mas eu não estou nem aí. Pode criticar. Mas eu vou continuar declarando: você é herança do Senhor. Até você acreditar nisso. Até você ter fé nisso, você é herança do Senhor. Então eu poderia responder essa pergunta com muitas outras respostas, mas eu vou parar por aqui. Porque eu vou para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: o que nos tornamos? Bom, primeiro, o que somos para Deus? Respondemos aqui com alguns pontos. Mas o que nos tornamos? O que aconteceu com a gente? A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23 o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. O que é destituído? Separado, longe da presença de Deus. Então a Bíblia está afirmando que todos nós pecamos. E por isso, todos nós nos separamos da presença de Deus. Então a primeira consequência do pecado na vida do ser humano, quando Adão e Eva pecaram lá, a primeira consequência da nossa vida foi justamente essa separação que tivemos com Deus. Nos tornamos pessoas longe de Deus, nos afastamos do Senhor. Então a nossa condenação eterna é justamente essa separação. Por isso alguns chamam, e na Bíblia fala, de morte eterna. Morte é uma palavra que significa separação, ou seja, a condenação eterna é a nossa separação de Deus. Então o que nós nos tornamos? Nos tornamos pessoas longe de Deus, separadas de Deus, mortas eternamente, condenadas por isso. Por quê? Devido ao pecado. Sabe qual a segunda consequência que gerou em nós o pecado? A segunda consequência foi um coração de cobiça. Um coração de cobiça. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A segunda consequência é justamente isso. Quando o pecado entrou em nossa vida, nos separamos de Deus e algo começou a ser gerado em nós chamado cobiça ou mau desejo. A partir daí, vem todos os comportamentos e ações do homem para com tudo e para com todos que estão ao seu redor. Nós não somos pecadores porque pecamos, entenda isso. Nós pecamos porque somos por natureza pecadores. Vou repetir. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos por natureza pecadores. A Bíblia não ensina que somos tão ruins quanto poderíamos ser, mas quer dizer que não há aspecto em nossas vidas, não há nenhum aspecto em nossa vida, em nosso pensar, em nosso desejar, em nosso proceder, que infelizmente não esteja maculado pelo pecado, manchado pelo pecado, marcado pelo pecado. A Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos, infelizmente, tem uma mancha do pecado. E nós precisamos de tratamento. Isaías 64, versículo 6, ensina até que as nossas melhores obras, ele chama de trapo de imundícia. Olha que coisa pesada. Por quê? Porque essas obras já vêm com corações comprometidos com a própria glória e não com a glória de Deus. Você já percebeu quanto que o homem realiza coisas justamente para a sua própria glória? São poucas pessoas que ajudam o outro sem pedir nada em troca. Eu gostei do posicionamento do nosso presidente essa semana, e ele bateu muito bem nessa tecla. Quando falaram com ele e perguntaram, mas o presidente lá da Câmara disse que você tem que voltar para lá e ser um articulador. O que ele respondeu? O que significa articulador? Ele respondeu para o repórter. Você sabe o que eles querem, mas eu não vou dar o que eles querem. E ele falou, eu não vou dar o que eles querem, porque essa velha política acabou no Brasil, do toma lá da cá. É isso que eles estão travando lá a votação, porque eles querem algo que eu não vou dar. Agora é problema deles, eles que resolvam. Eu já entreguei o projeto, agora é eles que resolvam. Querem jogar sobre mim. O que acontece, querido? Nós vivemos, eu tenho orado pelo Brasil, e quando eu oro por todas as autoridades constituídas todos os dias, presidente, vice, deputado, senador, ministros, eu oro todos os dias. E aí, eu oro a Deus que caia por terra um espírito em nossa nação, no meio político da nossa nação, nas autoridades, não só políticas, nas autoridades constituídas, que chama-se egoísmo. O egoísmo destrói nossa nação, queridos. É algo do caráter do ser humano. Ele só faz algo se tiver algo em troca para ele. Ele só vai fazer algo por você se alguma coisa ele ganhar com isso. A maioria deles não está preocupado em fazer um país melhor. Estão preocupados em ver o que eu ganho com isso. Ou quanto eu ganho com isso.
Essa é uma consequência do pecado. Essa cobiça, esse mau desejo, isso está lá no ser humano. Por isso eu sempre digo, não é a política que vai salvar o Brasil, não. É o caráter de Cristo no meio do povo que vai salvar a nossa nação. E para ter esse caráter tem que ter Jesus no coração. Senão não muda. É uma questão de caráter, de comportamento. E está lá dentro de nós. E nós, se deixarmos nossas atitudes, nós sofremos essas consequências lá do pecado, nós vamos justamente ter comportamentos dessa forma. Sabe qual a terceira consequência do pecado? São justamente esses atos contrários aos princípios de Deus. Haja visto estarmos distante deles. 2 Timóteo capítulo 3. Olha só o que diz esse texto, queridos. Se você quer saber as características dos últimos dias, está escrito aqui 3, de 1 a 9. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou difíceis. Olha as características dos homens dos últimos dias. Lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, lá atrás, 2000 anos atrás quase. Os homens serão egoístas, é a primeira característica que aparece. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha o que a Bíblia está falando. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se puseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Aí vem o julgamento de Deus. Não irão longe, porém, como no caso daqueles quem? Janes e Jambres, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. A todos. O que é que nós nos tornamos, queridos? O que é que nós nos tornamos sem Deus? Olha o que o pecado fez na nossa vida, como ele destruiu. Olha o que somos para Deus, como Deus nos criou, herança, obra-prima, de maneira especial. Ele nos ama, Ele nos fez de maneira extraordinária. E olha o que nós nos tornamos. Mas eu quero responder a última pergunta agora. O que Deus deseja para nós novamente? O que Deus deseja para nós novamente? E eu quero citar para vocês João capítulo 3, versículo 16. Eu quero que você fale comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus deseja para nós novamente? Ele quer reatar nosso relacionamento com Ele. E por esse motivo Ele providenciou um meio, Jesus Cristo. E assim, por meio de Jesus Cristo, todos nós nos tornaremos novamente herdeiros agora da vida eterna. O que Deus deseja para nós novamente? Ele deseja a salvação eterna. Nós não recebemos a separação eterna, mas agora Ele quer nos dar salvação eterna. Salvação de quê? Daquela separação que nós falamos. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação de Deus não é algo que você consegue alcançar por seus próprios méritos. Você e eu não temos condição de sermos salvos, de alcançarmos um relacionamento com Deus,
sem que passemos pelo crivo da cruz, sem que passemos por aquilo que Jesus fez na cruz, sem que reconheçamos o que Jesus fez na cruz. Quando nós reconhecemos isso, quando nós tomamos posse disso, Ele retoma um relacionamento com a gente novamente. E o que Ele faz? Ele nos dá a salvação que é eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aleluia. O que Deus deseja para nós novamente? Nós estávamos perdidos, nos tornamos longe dele, separados. Entramos por rotas terríveis. Mas Ele quer nos tornar filhos e não somente criaturas. Você se torna filho de Deus. Ei, meu irmão, acho que você não entendeu. Não é um mero título. João 1,12, contudo, aos que o receberam quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Em algumas versões está o poder, não é isso? Deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Fábio, você é filho de Deus, meu querido. Você não é uma mera criatura. Deus criou a todos os seres humanos. Deus criou a mim e a você e a todo ser humano que está aí. Mas nem todos são filhos. Por quê? Porque para nos tornarmos filhos, temos que crer em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí, quando isso acontece, nós recebemos um direito que não vem de nós, vem dele. Ele olha para nós e agora Ele recebeu o meu filho como Senhor e Salvador. E agora Ele nos marca com o selo do seu Espírito e diz, agora Ele é meu filho. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Aleluia. O que Deus deseja para nós novamente? Ele quer nos tornar seus amigos. Ele quer que nos tornemos seus amigos, ou seu amigo. João 15, 14 e 15 diz assim, Jesus falando aos discípulos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos. Olha só, coisa linda, queridos. Jesus está lá conversando com os discípulos, quase subiram ao céu, já quase para ser morto. E ele faz o último discurso e olha para ele e fala assim, filhão, você não é mais meu servo. Eu não te chamo mais de servo, não. Você agora é meu amigo. Você imagina o Criador, todo-poderoso, que tem na palma das mãos o universo, que com o sopro de sua boca destrói tudo se ele quiser, que o diabo se dobra, todo o inferno se dobra diante dele, que toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor, que ele é todo-poderoso, que não há nada que ele não possa mover, nada que ele não possa fazer. Ele olha para aqueles homens pecadores como eu e você, Júnior, e ele olha para todos eles e diz assim, já não os chamo servos mais, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu agora vou chamá-los de amigos. Vocês são meus amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês criaram um relacionamento comigo. Vocês agora são meus amigos. Vocês conhecem o meu coração, eu conheço o coração de vocês. Vocês são meus amigos. O que Deus quer fazer novamente? Lembra do pecado? Nos separou? Nos levou para longe? Rodrigo. E o que Ele quer fazer? Ele quer que a gente fique perto. Ele quer que a gente se torne amigo. Sabe o que mais Ele quer nos fazer novamente? Ele quer nos proteger. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, o protege. E o maligno não o atinge. E o maligno não o atinge. Essa versão aqui, a melhor tradução
seria aquele que nasceu de Deus está protegido pelo Senhor, porque ele absorveu aquilo que Deus o ensinou. Então ele se torna protegido pelo Senhor, porque ele absorveu aquilo que Deus o ensinou. E assim, quando ele absorve aquilo que Deus o ensinou, o maligno então não pode lhe tocar. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Completa aí. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é louco? Se Deus é conosco, quem está contra nós é maluco, é doido, entrou numa guerra para perder, porque Deus está conosco. Agora a pergunta é, se Deus é por nós, porque existe o se você tem a convicção que Deus é contigo, a pergunta é, quem será contra você? Quem é louco? Por quê? Porque Deus quer nos proteger. Sabe o que mais Deus quer para nós novamente? Ele quer nos revelar tudo o que somos e temos nele. Tudo o que somos e temos nele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ele quer nos revelar tudo o que somos e temos nele. Aleluia. Olha o que ele vai dizer para você e para mim. Vocês, porém, são o quê? Vamos ler junto aí, está na TV aí que a gente fala todo mundo junto. Acho que vai ficar mais fácil, né? Vamos lá? Na TV. Vocês, porém, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o quê? Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberão. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia! Em Cristo. Queridos, olhando esse texto, em Cristo eu me torno eleito, eu me torno escolhido, eu me torno revestido de autoridade, eu me torno um sacerdócio, ou seja, é um cristão que tem acesso direto a Deus, sem a necessidade de nenhum sacrifício externo. Eu me torno, junto como igreja, uma multidão associada, eu me torno uma multidão unida e sagrada, separada por Deus. Nesse versículo é interessante que aparece uma palavra no grego aí chamado laos, que significa povo do Senhor, povo adquirido por Deus. Ou seja, nós somos totalmente, exclusivamente do próprio Deus. Você não é do diabo, você é de Deus. É isso que você é. Você é propriedade exclusiva. Deus te comprou pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou o maior preço. E Ele não vai te dar para ninguém. Ele não te dá para ninguém, querido. Aleluia. Eu acho que existem muitas perguntas que pairam sobre a mente dos seres humanos. Porém, eu creio que essas três revelam, segundo a Bíblia, os propósitos eternos de Deus para cada um de nós. E como podemos fazer para andarmos nele. Você já parou para pensar sobre essas três perguntas? Quem somos para Deus? O que nos tornamos longe de Deus? E o que Deus quer que sejamos novamente? Ele quer que você seja filho e retorne a um relacionamento íntimo com Ele. Deus nos criou como herança. O primeiro título na terra que você teve foi herança. Talvez você tenha
nascido e foi rejeitado, abandonado, deixado de lado. Talvez seu pai e sua mãe não queriam você. Tem gente que nem conhece pai, nunca conheceu. Mas Deus, quando você nasceu, independente da circunstância que você tenha nascido, independente da situação que você tenha nascido, Deus, quando você nasceu, já colocou um título: herança. Você é herança, herança do Senhor. Você é minha herança. Você é minha herança. Por isso que Deus deu a sua vida por nós. Você não é um inútil, você não é um rejeitado. Você pode ser rejeitado pelos homens e ter o título de inútil para muita gente. Você não é um erro, você não é um acidente para Deus. Você pode ter esse título para muita gente, mas para Deus você não tem. Você é amado por Ele. Você é querido por Deus. Deus quer você novamente. Quando nós chegarmos no céu, a gente vai sair correndo e vai dar um beijo em Deus. Vai dar um abraço nele. Eu sei que tem muitos homens de fé, como Neemias, a gente quer conhecer, Paulo, mas ninguém é como o nosso Jesus. Porque foi isso que ele fez para a gente. É assim que ele nos vê. E é assim que ele quer nos tornar. Mas infelizmente, o pecado distorceu tudo isso. E nós nos separamos dele. Mas agora ele está nos trazendo de volta para um relacionamento, para uma nova vida, para uma nova história. Aleluia. Fecha teus olhos e agradeça a Deus por isso, querido. Agradeça a Deus o que Ele fez com você, o que Ele fez por você, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te ama. Muita gente não consegue permanecer em Deus, porque não o conhece. Não o conhece. Como poderei servir alguém que eu não conheço? Como poderei seguir alguém que não conheço? Mas Deus te conhece. E Ele quer se fazer conhecido a você. Ele quer que você o conheça. E como você então vai conhecê-lo? A Bíblia diz que quem vê o Filho, vê o Pai. E quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Por isso, que é por meio de Jesus que a gente chega a Deus. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é um rejeitado. Você não é um inútil. Você é obra-prima da criação de Deus. Ele fez questão de pegar nas suas mãos o barro e fazer eu e você. Ele fez questão de soprar sobre nós o seu fôlego de vida e dizer: é a nossa imagem, é a nossa semelhança. E todos os dias o Pai, Ele amava conversar comigo e com você lá no Éden, através de Adão e Eva. Ele queria conversar com o homem. Ele queria compartilhar dos céus com o homem. Ele trouxe o reino dele à terra e mostrou ao homem e disse ao homem: domine sobre tudo, domine sobre todos, sobre todas as coisas que eu criei. E olha o que nós nos tornamos. Uma planta domina o homem hoje. Uma planta domina o homem hoje. Através dos vícios. O homem se tornou dominado. Mas Deus disse: eu vou providenciar uma maneira. Eu vou dar a minha vida por esse homem. Eu vou resgatá-lo novamente. Porque aquilo que eu fiz lá no Éden, eu vou repetir através de Jesus. Um novo tempo e uma nova história. E uma nova terra eu darei a esse homem.
Eu não sei se você chegou aqui nessa noite, talvez se sentindo inútil, um rejeitado. Alguém disse que você era um erro ou um acidente. E você ouviu hoje que Jesus te ama, que Jesus te quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer te conhecer mais. E o meio que Ele criou para isso é o próprio Jesus. Não é pastor, não é padre, não é papa, não é ninguém, é Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não é uma igreja, é Jesus. Ele sim.